queridas, queridos, queridas, querido todo mundo! Hoje eu vou compartilhar com vocês a minha receita de capelete em brodo. Mas mais do que compartilhar uma receita, eu vou ensinar pra vocês um pouco sobre cultura e política alimentar. Então vem comigo que essa aula vai ser um bafo. Bora aprender? Tem que fazer o vídeo, baby, ensinando a colocar o lenço, porque as pessoas ficam me perguntando como é que você amarra esse lenço? Elas acham que tem um grande segredo. Mal sabem elas que eu só coloco assim, mas tem que fazer o birotão, né? O birotão, assim, ó, com volume, que é isso que deixa o penteado bonito. Aí você bota seu lenço, esse aqui é meu lenço chique, Dolce & Gabbana, Dolce. Aí você amarra aqui, ó, ela vai meio pin-up. Dá o navio aqui, enfia todo mundo aqui pra dentro e voilá! Primeiro eu vou ensinar vocês a fazer e aí durante o processo eu ensino vocês um pouco sobre tudo isso que eu falei, sobre política e cultura alimentar, que eu acho extremamente importante pra gente se desenvolver melhor aí enquanto uma sociedade que reclama menos. Olha que legal! Esse é um prato que eu sirvo aqui. Aqui eu sirvo no brodo de abóbora. Para quem não sabe o que significa brodo, brodo vem do italiano e significa caldo ou sopa, mas é uma sopa mais liquosa. Não é uma sopa tão densa, tão parruda. É uma sopa realmente mais líquida, ou seja, um caldo. Brodo é igual a caldo. Guardem essa informação que depois vai ser importante para nossa conversa aqui. Aqui eu sirvo no caldo de abóbora, mas hoje eu vou fazer pra vocês um caldo de cenoura, que é ainda mais fácil de preparar. A cenoura acho que é mais fácil de até encontrar no mercado do que a abóbora cabotiá, é mais barato, então, quer dizer, nada tá barato, né, gatas? Eu sei, mas a cenoura ainda é mais barato do que a abóbora. Então eu vou fazer no caldinho de cenoura e vai ficar maravilhosamente bom, tanto quanto de abóbora. Eu vou começar descascando a minha cenourite aqui, mas primeiro eu vou cortar ela no meio, porque ela tá grande, essa cenoura. Eu vou descascar ela. Para esse prato específico eu vou descascar a cenoura, nem sempre eu descasco. Dá para descascar no descascador, na faca, que a gente tem habilidade, né? Então eu vou fazer na faquita aqui, ó, que é 2 segundos, mas pode ser no descascador, como você preferir. Só não faz daquele jeito que as pessoas fazem às vezes, de pegar aquela faquinha de serra ou até uma faca assim e ficar aqui, ó, raspando a cenoura, porque isso deixa ela preta. Oxida a cenoura, não é legal. Então, para ter uma cenourinha assim, ó, coisinha de cenoura, descasca com a faca assim, ó, puxando aqui a casquinha, ou então com um descascador apropriado. Mas como sempre, eu gosto de fazer para vocês da forma mais roots possível, para mostrar para vocês que vocês não precisam ter todos os 1000 aparatos culinários em casa para fazer coisas maravilhosas e ser ingrediente de origem animal. Então, assim, vai na faca, vai no que você tiver aí. Eu vou cortar minha cenoura em alguns pedaços. Aô! Então, ó, vou colocar a minha cenoura pra assar ao invés de cozinhar. Isso é uma coisa que eu odeio, é legumes cozidos. Tenho um ódio quando alguém faz um legume cozido, sabe por quê? Porque você não tá aproveitando o melhor daquele legume. Porque quando você cozinha, você deposita ali naquela água todos os nutrientes, a cor, tudo que tem de bom, a crocância do legume. Então, não cozinhe legumes. Algumas formas legais de preparar legumes. Assados, meu preferido. No vapor, cozido no vapor, aí pode, porque ele vai ficar ali só no vaporzinho, vai continuar crocante. Só puxados aqui no azeite, ó, fica levemente cru. Tem que aprender a comer legume direito. Se você não gosta de algum legume, provavelmente não é porque você não gosta do legume, você não gosta de como as pessoas preparam ele. Imagina, eu não gostava de vagem, tinha um ódio de vagem, aquele negócio mole, meio esbranquiçado, um negócio horroroso. Aprendi a fazer vagem, eu lá atrás, comecei a fazer vagem eu mesma,
Aqui, ó, só puxadinha no azeite, com um pouquinho de caldo de legumes. Hoje em dia eu amo vagem. Então vamos fazer nossa cenoura assada. Coloquei uma manteiga aqui. Pode ser no alumínio também, porque eu não quero nada grudando na minha assadeira. Porque a minha ideia aqui é dar uma leve caramelizada na minha cenoura. Então, vou colocar uma pimenta preta nela. Vou colocar uns tomilhinhos aqui para pegar um pouquinho do sabor, caramelizar gostoso. Um alecrim. Vou pôr aqui também o meu salzinho. Eu tô colocando flor de sal, mas você pode colocar sal vida normal, tá? Que você tiver aí. O importante é salgar, né, minha gente? E agora aqui um azeitinho. A cenoura ela vai soltar água no forno, então ela já vai se cozinhando nela mesma e vai dar um sabor caramelizado, que é o mais importante para o nosso brodo ficar chique de doer. Agora eu vou levar ela pro forno até ela ficar mais ou menos al dente, assim, também não quero ela tão molinha. E a cada 10 minutinhos eu vou dar uma borrifada de água, pode ser caldo de legumes também, só para manter ela hidratadinha no forno. Forno a uns 180, 190 graus sempre. E aí o tempo vai depender do seu forno, mas aí você prova a cenourinha, ver se ela tá bem al dente, se tá tudo certo, se já tá no ponto. E aí sim a gente pode bater o nosso caldo, mas eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Agora vamos à segunda parte do nosso capelete em brodo. Se você não sabe o que é capelete, aquela massinha de colírio, a gente já vai fazer, mas primeiro a gente vai fazer o recheio para nossa massinha. E eu tenho aqui, dá um close aqui da guana, carne moída, calma queridas, carne moída do futuro, sabe aquela marca do futuro que todo mundo fala, nossa, mas é cheio de químicas, nossa, mas é industrializado e blá blá blá. Vai a merda, né, querida? Vai a merda, porque assim, a gente tá tentando construir um mundo sem carne, né, que a gente não consuma produtos de origem animal. E aí você vem querer brigar comigo por causa da carne vegetal, só porque ela é feita numa indústria. Protetor solar que vocês também, gata. Então, assim, relaxa a periquita. Vamos usar aqui a carne do futuro, mas se você quiser pode usar uma soja, pode usar uma orgânica, desculpa. Ai, mas é soja, transgênico. Ai, mas tal coisa... Gente... Calma, né? Segura essa periquita aí. Vou usar a carne moída do futuro. Aqui eu já refoguei ela. O que acontece? Ela vem naquela embalagenzinha. Tiro daquela embalagem, refogo ela no alho, na cebola, como se fosse preparar uma carne moída de origem animal mesmo. E aí eu coloco o pomodoro, aquele pomodorinho que eu já ensinei pra vocês. Coisa maravilhosa assim, ó. Só pra dar uma umedecida na carne. Refogo bem e ela fica assim, ó. Mas... não fica tão soltinha, porque eu coloco o pomodoro e ela fica mais grudentinha. Aí eu vou adicionar a essa carne tahine. Sabe tahine? Tahine tá chorando. Vou pôr aqui nessa carne uma colherzinha de tahine. Mas também pode ser um tá chorando. Não, brincadeira. Mas também pode ser qualquer outro recheio. O importante pro recheio do capelete é que seja um recheio pastosinho, que não solte água, um recheio que não vá soltar gordura, não vá soltar água e não seja mole, porque senão não rola e vocês vão entender já já o porquê. E aqui, ó, ele fica assim, grudadinho. Aí poderia ser aqui um recheio, de repente, um creme de milho, poderia ser... tofu não recomendo nada com tofu porque ele fica mais molinho. Pode ser alguma coisa, uma coisa de abóbora se você for fazer um outro tipo de caldo, ou se você for servir ele sem ser caldo. O importante é ser alguma coisa que fique assim, ó, com uma textura, tá vendo, ó, grudentinha. Uma textura assim, ó, tá vendo? Grudentinha, que não vá soltar água na nossa massa. Coloquei o tahine aqui, aquela pastinha árabe de gergelim, pra dar uma liga nele, dar uma unida em todo mundo, mas também porque eu particularmente amo esse sabor, adoro essa combinação aqui. Se vocês fizerem, vocês vão amar também. Se vocês vierem aqui no Piccoli provar, vocês também com certeza vão adorar. Mas poderia ser aqui um hummus, poderia ser... o que mais?
um patezinho de alguma outra coisa que você fizer, que você tiver em casa, pra dar essa juntada todo mundo, deixar ele mais cremosinho. Vocês vão entender, a hora que a gente for rechear, eu vou colocar ele com uma manga de confeitar, que aí fica mais fácil. Agora eu vou reservar esse aqui, sem deixar cair, e a gente vai abrir a nossa massa. E aqui está a nossa massa fresca, aquela que eu já ensinei pra vocês lá no canal. Tem o vídeo dela aqui, vou deixar o link pra vocês. Eu vou abri-la. A gente pode abrir no rolo, que eu tenho aqui o meu rolo. Na maquininha, essa aqui de abrir na mão, ó. Ou então em uma máquina elétrica. Ou, se você não tiver nada disso, pode ter uma garrafa de vinho. Bom que você já vai tomando vinho e vai dando tudo certo. Eu vou só dar uma polvilhadinha de leve quando eu sentir que a minha massa... Porque essa minha massa, já ensinei pra vocês a fazer a massa fresca. Você faz a massa fresca, deixa ela na geladeira, então essa aqui estava bem geladinha, ela não gruda, mas conforme a gente vai abrindo ela, ela vai dando uma aquecida com o calor da mão e do movimento, aí ela começa a dar uma leve grudadinha na bancada. Quando ela começar a dar essa grudadinha, aí pode polvilhar uma camada bem fina de farinha ou então da própria semolina. Para o capelete em especial, eu preciso de uma massa bem fininha. Então sim, dá um pouco de trabalho, na verdade dá muito trabalho. E é agora que entra a nossa conversa, mas antes disso, olha só essa massa. Olha a espessura e a textura dessa massa, dá um close. Bom, aqui eu vou estreitar bem a minha massa, ela já tá fininha, no ponto que eu gosto, no ponto que eu preciso, na verdade, pro capelete. Só expandir um pouquinho mais ela aqui dos lados. Agora eu vou tirar essas pontas que estão irregulares na massa. Deixar ela bem certinha, bem lisinha. Vou polvilhar só um pouquinho de farinha bem leve na minha bancada, só para ela não grudar aqui embaixo. E agora com a minha massa já retinha, perfeita, maravilhosa, eu vou começar a fazer o capelete. Com prática você pode fazer... Colocar o recheio com uma colher, você pode colocar com a pontinha do dedo. As nonas italianas, elas deixam aqui assim o recheio, elas só vão com a pontinha do dedo, assim, ó, colocando um por um. Mas pra você que tá começando agora e pra agilizar o processo, você vai usar uma dessa aqui, ó, uma manga de confeitar. Tem essas que são descartáveis, não são tão descartáveis assim, você pode lavar e reutilizar uma ou duas vezes, se for pra mesma função, salgado ou doce. E tem as que são de tecido e não são descartáveis. Eu vou cortar aqui a pontinha e agora eu vou pingando aqui. Eu vou calcular mais ou menos uns 3 dedinhos para cada capelete. É pouco recheio mesmo e vocês vão entender por que já já. Agora eu vou cortar a minha massinha aqui. Essa parte é extremamente importante. Eu vou deixar uma aguinha aqui do lado e eu vou passar essa aguinha em 2 lados que vão se encontrar, aqui e aqui. Vou umedecer. E aí, essa parte aqui que tá úmida vai se encontrar com essa aqui que tá seca. Aí a gente cola a massa, ficou assim, um triângulozinho. Aí eu vou pôr o meu dedinho aqui e vou segurar aqui assim. Desse lado eu apoio e seguro a minha massinha assim. E aqui eu prendo bem e deixo ela dobradinha assim. E coloco ela aqui para descansar. Vamos lá, mais uma aqui bem lentamente para vocês entenderem o processo. Eu passo a água de 2 lados iguais aqui
um que encontra com o outro. Aí eu junto com a parte seca, pressiono bem para colar, apoio o meu dedo aqui, seguro essa massinha assim, viro ela, faço aqui a bundinha para ela ficar assim e ponho ela para descansar. Quando eu tô fazendo aqui, tem umas coisas que eu quero falar com vocês. E aí aqui entra a minha conversa que eu falei lá no início. Que é o seguinte. Vocês estão vendo como dá trabalho, né? Vocês têm noção de que isso aqui é feito à mão, um por um? Vocês têm noção de que aqui é um restaurante que serve muitas massas todos os dias? E tem uma pessoa fazendo isso aqui um por um todos os dias. Porque isso aqui é uma massa fresca, então é feito esse recheio, esse caldo fresco, essa massa é feita sovada, aberta, e aí é posicionado o recheio em um por um, cortada a massa, fechada a massa, um por um, todos os dias, fica uma massa fresca. E aí dá muito trabalho. Cada capelete em brodo que a gente serve aqui, vão 14 massinhas dessa, certo? Então pensa quanta massa, quanto capelete a pessoa que faz isso tem que fazer. Então assim, aqui no Brasil a gente tem um grande problema cultural e que gera outros problemas socioeconômicos, que é o seguinte: no Brasil a gente valoriza produtos e não pessoas, em todos os aspectos, né? Seja do iPhone, que custa uma fortuna, seja, vale pagar muito caro no iPhone, mas talvez não valha tanto pagar o serviço de alguém. Já parou para pensar nisso? Um serviço artesanal, um serviço de uma pessoa que faz lá um anel, cada um à mão e polha aquilo e etc. Mas vale pagar um iPhone feito numa fábrica e etc. E isso entre várias outras coisas. Ou vale o anel, se esse anel for de prata, se ele for de ouro. Mas se for só um anel de latão, não vale tanto assim, né? Porque o trabalho da pessoa vale muito menos do que o material em si. Então, qual que é o problema aqui que me levou a toda essa reflexão? Servimos aqui esse belíssimo capelete em brodo, no piccoli. A descrição do prato é: aquela massinha pequenininha, feita uma a uma, servida no caldo de abóbora. E ultimamente, desde quando a gente começou a servir esse prato, a gente vem enfrentando uma questão, que são várias pessoas reclamando: paguei caro em um prato que só parece uma sopa. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, porque o capelete em brodo é inclusive mais barato que uma salada que a gente serve aqui, que é uma salada de ravioli. Ravioli dá muito menos trabalho que capelete pra fazer, tá? Só pra começar. Porque ele é feito, a gente abre a massa, é tudo cortado, enfim, é muito, muito mais fácil, infinitamente mais fácil. No tempo que você faz um capelete, você faz 50 raviolis. E aí essa massa, ela é o ravioli de trufas, servido com rúcula selvagem e frutas vermelhas, amora, framboesa, frutas que são extremamente caras aqui no Brasil. Então, essa salada, ela custa mais caro, porque tem insumos caros, né, e tal. E as pessoas comem essa salada, acham uma maravilha e falam: meu Deus, e postam melhor salada e blá blá blá. E que salada maravilhosa, de trufas. Comi uma salada de trufas com frutas vermelhas. Enchem a boca para falar que comeram uma salada de frutas, de trufas com frutas vermelhas. Por quê? Porque aqui a gente valoriza produtos. A gente dá muito valor para ingredientes. Então, a trufa, que eu sei que é cara, que eu sei que tem um valor de mercado por ela ser um produto raro, tem toda uma questão para achar ela, é caro. Então, existe uma questão até de status comer uma trufa, comer uma coisa de trufas e de frutas vermelhas, que são caríssimas também, porque não são produzidas no Brasil, né? Mas uma coisa que é produzida no Brasil, que é abóbora, uma cenoura, e aí você faz um brodo com isso, que você assa, você tempera com muito carinho, uma pessoa fica lá horas e horas dedicando o tempo de vida dela para fazer um capelete, uma coisa com tanto carinho, sabe? Tão delicado. Olha o tempo que eu tô aqui
fazendo um por um. Aqui tem um prato agora. Então a gente não valoriza isso, a gente não dá valor para o trabalho dessa pessoa. Foda-se a pessoa que tá lá fazendo, foda-se que é artesanal. E foda-se tudo isso, porque o importante mesmo é falar que eu comi um prato com trufas e não que eu comi um prato que sim é uma sopa, porque capelletti in brodo é uma sopa, é um prato muito clássico italiano, de nona, é o que eu sirvo aqui. Se vocês ainda não perceberam, eu sinto muito, eu convido vocês para irem em outro restaurante, porque ultimamente tenho vivido uma crise existencial e profissional muito grande, pensando assim, cara, será que para ser notada enquanto uma grande chefe, você precisa realmente afrancesar a culinária e ir para uma coisa super firulenta e pinças e blá 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 e servir um capelete no prato com um brotinho em cima e aí falar que isso é de não sei o que e blá blá blá. E assim, eu não sei porque não é o que meu coração me fala, sabe? Eu faço comida com afeto e eu gosto dessa coisa da comida italiana roots, a coisa da nona, que faz a comida com amor e fica lá uma tarde toda fazendo massa e capelete um por um para servir para a família e ela não tem nenhuma pretensão de ser uma chefe ou nada do tipo, ela só quer alimentar as pessoas com todo o amor que ela tem para dar. Então assim, basicamente o que eu faço é isso. Eu gosto de alimentar as pessoas com amor, com todo esse amor que eu tenho pra dar. É por isso que eu compartilho as receitas aqui no canal também. Porque eu gosto de compartilhar, eu gosto que as pessoas se alimentem e fiquem felizes. Porque eu acho que a comida faz as pessoas felizes e aproxima as pessoas, aproxima a cultura. Mas, né, que valor tem isso nessa cultura do produto? Então é esse meu recado pra vocês pensarem. E eu acho que assim, não adianta a gente não comer produtos de origem animal, também tem toda uma questão socioeconômica, política, de status e várias questões do tipo, se a gente continua valorizando produtos e não as pessoas que fazem aquilo, a agricultura, enfim, uma série de coisas, principalmente a agricultura regional, porque a gente valoriza muito mais as frutas vermelhas que vêm de fora do que a banana, a manga, as coisas que vêm daqui. Só contar um segredo pra vocês. Manga no Chile custa uma fortuna e é uma das frutas mais valorizadas. Passei um ano morando lá, não comi uma manga, porque é um produto muito chique, só porque não vem de lá. Então assim, é esse meu recado pra vocês hoje. Pensem sobre isso e quando vocês vierem aqui no Piccoli comer um negócio, encham a boca pra falar que estão comendo um capelletti in brodo feito um a um, com muito carinho. Então vamos continuar a nossa receita aqui. Agora eu vou colocar pra cozinhar, a água tem que estar fervendo. Não dá pra cozinhar muito de uma vez, a não ser que seja uma panela grande, que é o caso da minha. Eles vão cozinhar por mais ou menos 3 minutinhos. Agora eu vou tirar eles daqui e vou jogar numa água gelada para parar o cozimento. E olha só essa cenoura que saiu do forno, que coisa mais maravilhosa, tá quente ainda. Ela tá molinha, suficiente para bater, caramelizou, que vai dar um sabor maravilhoso. Já vou tirar as ervinhas daqui, porque eu vou bater sem as ervas, só queria que desse um gostinho e um aroma. Vou bater elas no liquidificador com caldo de legumes. Então aqui temos nosso capelete cozido e nosso caldo batido de cenoura. Coloquei ele aqui para aquecer. Eu fiz ainda um caldo um pouquinho mais denso, mas aí, a densidade do seu caldo você pode colocar mais ou menos caldo de legumes para deixar ele mais levinho ou mais pesadinho. Aí vai do seu gosto. Eu deixei ele aqui médio. E olha a cor desse caldo. Meu Deus do céu. Tá um cheiro isso aqui, dessa cenoura que caramelizou. Uma loucura! Aqui temos um capelete belíssimo. Aqui no restaurante eu puxo ele na manteiga na frigideira e aí eu coloco o caldo. Mas você pode só fazer o que eu vou fazer aqui agora, que é colocar o capelete aqui no nosso bolzinho. Vou colocar um pouquinho menos, que eu não quero tanto assim.
e servir o caldo. É uma sopa? É a proposta? É, também. Aqui eu vou finalizar com um fiozinho de azeite. Não gostou? Bem. Uma pimentinha. E um brotinho para dar um charme aqui, ó. E voilá, aqui temos o capelete em brodo da Nona. Muito bom. Vamos lá? E bom, é isso. Depois de muitas horas aqui falando e fazendo essa receita para vocês, acho que esse é o vídeo mais longo do canal. Temos aqui nosso capelete em brodo. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha que eu faço aqui com muito amor e compartilho com muito amor para vocês. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e também seu comentário com muito amorzinho pra gente. Se você fizer em casa, me conta, mas eu acredito que você não vai fazer, porque é difícil. Dá trabalho. Mais fácil vir comer aqui, né? Eu sei. Se você mora em outro lugar, se você não pode vir aqui, faça, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. A receita da massa fresca, do caldo de legumes e do pomodoro que eu também mencionei aqui, e da manteiga que eu também citei aqui, não usei, mas citei. Tudo tá aqui no canal, só dá uma procuradinha lá que você acha todos os vídeos aqui. E é isso, gente. Também não deixa de acompanhar a gente lá no Instagram, @CamilePiccoli, @Vedaguano, que é o rapaz mais lindo do planeta aqui atrás das câmeras, @PiccoliCucina e @PiccoliDouceCafé. Acompanha tudo lá pra você ver tudo que a gente faz de bom por aí lá no Instagram também.